Então estamos aqui com um especialista, analista da Speech, Ricardo Figueiredo. Beleza, Ricardão? Tudo tranquilo. Certo, boa. Vou ler aqui o currículo do Ricardo, porque vocês não gostam, né, quando eu não leio, tá? Então, especialista em fundos imobiliários, analista de fundos imobiliários da Speech, economista com especialização em mercados financeiros, já atuou na gestão e análise de investimentos em imóveis e carteira de fundos imobiliários que somavam mais de 1,2 bilhão de reais. Não é milhão, não, tá? É bilhão de reais. É hora de comprar fundos imobiliários? A pergunta, não. Próxima questão. Mas antes eu queria que, antes de responder essa pergunta, que o Gustavo está convicto que aí não é a hora de comprar fundos imobiliários, mas está aqui assistindo o episódio, muito bom, Gustavão. Eu queria que você explicasse por que investir em fundo imobiliário. Porque é o seguinte, apesar de ser uma classe de investimentos, né, de ativos que cresceu muito, se popularizou muito o investidor pessoa física, tem muitas pessoas que não têm fundos imobiliários. Existem várias pessoas que têm criptoativos na carteira, ações na carteira, mas não têm fundos imobiliários. Então, por que a pessoa deveria olhar com mais carinho, mais atenção para esse mercado? Isso é interessante, né? Principalmente pensando nesse perfil, né? A pessoa já tem cripto na carteira, a pessoa já tem ação na carteira e ela não tem fundo imobiliário na carteira. Ou seja, ela foi para a piscina já no lado mais fundo. Ela não entrou na piscina no lado mais raso, né? Porque quando você vai para ativo de risco, ativo que é negociado em bolsa, onde você tem ali a figura da volatilidade, o preço chacoalhando, o que você espera do ser racional é que você comece de onde tem menos volatilidade, do lado raso da piscina, e depois vai se aventurando em águas mais profundas, E né? a realidade, E, muita gente já começa na opção, né? Que é o nossa, oceano aberto, né? mar aberto. Exatamente. Com tubarão. Conta o barão. É. E, e aí, quando você entra no universo de fundo imobiliário, você vai ver preços que chacoalham com menor intensidade na média de mercado. É óbvio que você tem alguns que chacoalham mais, mas na média de mercado chacoalham menos. E você tem ali a figura da renda recorrente, que já cria muito um efeito psicológico de o retorno já está vindo, o retorno já está vindo. Isso na curva de aprendizado do investidor é muito importante. Então, pensando assim no lado lúdico, educativo da coisa, eu entendo que essa é a missão do fundo imobiliário inicialmente na carteira diversificada do investidor. E aí a gente entra num outro aspecto, que é a exposição ao investimento imobiliário, ao setor imobiliário, né? A gente vem de uma cultura de vou comprar um imóvel para alugar, né? E quando você faz isso através de fundo imobiliário, primeiro que você consegue fazer com muito menos dinheiro, né? Você chega lá 50, 70, 80 reais, você já compra uma cota de um fundo imobiliário. Você diversifica teu risco, porque você tem diversos imóveis em uma única cota, né? Na maioria dos casos, exceto os monativos, mas na maior parte dos fundos, diversos imóveis, diversos locatários, então você também diminui o teu risco de crédito, ao invés de ter lá uma pessoa física te pagando aluguel, você tem diversas jurídicas te pagando aluguel, né? E você se expõe a imóveis comerciais, via de regra tem os fundos residenciais também, mas a maior parte da indústria é comercial, você se expõe ao setor comercial de imóveis de muita qualidade que se você fosse como investidor solo, Uhum. afirmar que mesmo que você tivesse muita grana em alguns desses ativos, você não ia conseguir comprar. Você não iria conseguir comprar, mesmo tendo muito dinheiro, né? São E milhões de reais, milhões, mesmo tendo milhões, você não ia conseguir ter acesso. E o fundo imobiliário você te dá acesso a esses imóveis que são imóveis de altíssima qualidade. Vou cobrar quem? Eu vou falar com quem? Se, pô, o fundo imobiliário ali, ó, os locatários pararem de pagar, né? Como é que eu cobro as pessoas? Como é que eu cobro as empresas que estão ali nos imóveis? Qual que é o risco disso acontecer, Ricardo? Vamos lá. Primeiro que você já mitiga esse risco na diversificação. Então, para você tem lá um apartamento alugado, te gerando uma determinada renda. Aquele inquilino atrasou, você secou a tua fonte de renda. Você não tem mais nada, tá? Ou então você tem dois, um atrasou, você perdeu metade da tua renda. Você tem esse dinheiro diversificado em vários fundos imobiliários, então você tem lá, vou chutar aqui, 70 locatários. Você imagine, né, o calote coletivo que você tem que ter para secar a tua fonte de renda. Um determinado atrasou. Bem, um dos custos de você investir em fundo imobiliário é a taxa de administração que você está pagando ali, que tem a taxa de gestão, então o gestor está tomando conta disso. E aí tem um outro fator importante, né? Esses contratos de locação, eles possuem garantias, né? Então existem garantias que a inadimplência, a inadimplência gera o gatilho para você executar essa garantia. Por exemplo, um seguro-fiança. Então tem contrato de locação que tem seguro-fiança. Ficou inadimplente, você executa o seguro-fiança, tem lá um banco que ofereceu essa carta de fiança,
e o banco vai ter que ressarcir o fundo. E o locatário e o banco locatário depois se entendam, né? Uhum. Mas você executou a carta-fiança, você é ressarcido. Uhum. Então, esses contratos têm garantia. Né? Não é simplesmente assinou ali, se atrasar, vai entrar no embate judicial. É óbvio que em algumas situações você entra em embate judicial, mas acho que o grande poder da diversificação é que se isso eventualmente acontecer com um determinado locatário, o impacto na tua renda total é pequena. Uhum. É E pequena. isso não tende a perdurar por muito tempo, né? Como você falou. Não, porque você faz a execução de contrato, você vai entrar com despejo, isso é muito rápido É isso hoje, que eu ia né? perguntar, porque despejo de uma pessoa que tá morando numa casa, num imóvel Só tem aquele residencial, lugar ali pra morar. é difícil, né? E Ela é como é que mais- funciona o despejo de uma empresa que tá funcionando, lá alugou um imóvel comercial? Pode ser um processo lento ou normalmente ele é rápido? Normalmente ele é rápido, já vimos situações aí que em 30 dias isso saiu o despejo, né? Na minha vida pregressa, speech, eu já tive que despejar o Olha. locatário. Chegou lá, pegou o diálogo lá. Pegou o diálogo lá pra conversar com os caras. Ricardo veio com o escudo, né? Batendo aqui. Essa é a parte da beleza da estrutura corporativa, né? Bem, eu só dei o segmento ao despejo, né? Uhum. O jurídico entrou com toda a parte necessária, então não precisem me expor dessa forma. Mas, pô, seria Mas já emocionante tivemos. ali como Americanas da vida, você chegar, pô, chega batendo os Kit Kats, jogando CD da Sandy Caraca, Júnior que pra lá, pra cá. Olha, em shopping center já aconteceu com locatário também. Shopping center tem ainda a figura da administradora. Então, quando você está ali no pool de proprietários, então você não tem contrato direto com a loja, com o lojista, né? Entendi. O dono não tem. Você tem o administrador ali no meio do caminho. Mas a gente já fez assembleia de que, olha, nessa situação tem que entrar com despejo mesmo, autorizado, os sócios autorizam, despeja a loja. Uhum. E é rápido. Vocês não sabem como é rápido despejar uma loja de shopping center. Vocês não acham que após o corte da Selic, os ativos de risco perderão mais de 70% da sua força? Léo, se a gente for olhar historicamente, né, quando a Selic ela começa a cair, os ativos, principalmente os de renda variável, eles não perdem força não, né? Normalmente Não, eles ao ainda contrário. estão no início do ciclo positivo. Eles ganham força a partir do corte da Selic. E eu queria perguntar ao Ricardo, para fundos imobiliários, isso também é verdade? Eu falando mais especificamente do Ibovespa, porque tá na minha cabeça, né? Quando a Selic começa a cair, ele ainda tá muito no início do ciclo mais Eu positivo. gostei de 70% dele, assim, é preciso. Quem fez essa 70%. pergunta? O Léo Shine. Léo, muito obrigado, Léo. Muito obrigado de coração. Por quê? Porque ontem, né, durante a semana, eu fiz um levantamento de como tinha se comportado o IFIX no último ciclo de corte de juros, né? Soltei relatório para os assinantes e quando você faz isso, você torce para quê? Para alguém ler, para alguém se interessar por aquilo. Então, pô, que bom, vou poder falar sobre esse tema, né? Vamos lá, o que aconteceu com o IFIX no último ciclo de corte de juros? Grosso modo, né, ele andou ali entre o final de 2015, dezembro de 15, lembrando que o primeiro corte ocorreu em outubro de 16, quando ele saiu de 14,25 para 14, um corte de 0,25, tá? Entre dezembro de 15, estou pegando já um período antes né, do primeiro corte, até o final de 2019, então a gente está falando de 16, 17, 18, 19, 4 anos, tá? Foi uma valorização de mais ou menos 140%, 130%, mais ou menos, tá? 36% da alta, 32% da alta foi nesses 10 primeiros meses, antes do primeiro corte, de janeiro até outubro de 16. Perfeito. Só que todo o restante veio depois. Todo o restante veio depois. E chacoalhou no meio do caminho. Vamos lembrar, teve greve dos caminhoneiros. Wesley né? Day. A gente tinha acabado de ter o impeachment, então tinha todas aquelas incertezas. Teve o Wesley Day, greve dos caminhoneiros. Então, não foi uma linha reta, ainda tiveram momentos ali no meio do caminho que você conseguiu potencializar esse restante dessa alta. Mas veja que a maior parte da alta veio depois e a gente teve uma pausa. O BC ele parou o corte em 6,5, fez uma pausa de umas 5 reuniões, se não me engano, e aí depois ele se estendeu, fez mais 2 ou 3 cortes e parou em 4,5. Tá? Mesmo nesse período em que ele fez a pausa, o mercado continuou se valorizando. Então,
É importante se posicionar antes, porque você já vai notar, já vai capturar uma alta antes do primeiro corte, mas a maior parte do movimento vem depois. Legal. Agora eu queria perguntar para você, existe também no IFIX, né, que é o principal índice de fundos imobiliários, fundos que tendem a performar bem, né, acima, por exemplo, da média do setor, do segmento, e fundos que tendem a performar um pouco pior do que a média ali. Tem uma característica que você acredita que faz com que isso seja verdade? Não, essa é a característica desses fundos imobiliários aqui, nesse ciclo positivo, eles tendem a ir melhor do que a Tem média de tipo mais mercado. mal cap dos fundos É, imobiliários. exatamente. Vamos lá. A pergunta é ótima, porque a gente necessariamente precisa falar da composição do IFIX, né? E da diferença da composição que a gente tem hoje em relação ao último ciclo, para deixar claro que se olhar para o retorno do IFIX neste ciclo, talvez ele seja menor do que o último ciclo, mas a capacidade de fazer um bom stock picking, uma boa seleção nessa, vai te gerar retornos maiores, talvez, do que no último ciclo. Por Isso é quê? bom, hein, cara? Isso aí. Você tem essas características sim. Você tem alguns segmentos que eles vão largar na frente, vão outperformar em relação ao IFIX, vão ser melhores do que o benchmark. Fundos de tijolo, fundos. Uhum. Né? Por quê? Porque essa turma ficou para trás, sofreu mais durante o período mais duro de pandemia, com taxa de juros elevada. Né? A gente tem algumas estruturas que estão muito alavancadas, e quando você tem redução de juros, essa alavancagem machuca menos. De forma natural, o rendimento pode até crescer, porque você tem menos despesa financeira, né? Você tá machucando menos ali, né? E aí, efetivamente, essa turma vai andando mais. Então, esses segmentos se destacam. Você tem outros segmentos em que o rendimento não vai ser ruim, mas não será tão bom. Você pega fundo de papel, né? Quando você faz o combo, ganho de capital mais dividendo, que é sempre assim que a gente analisa fundo imobiliário, é o combo, né? Ele vai ficar para trás em relação aos tijolos, né? Shopping center, por exemplo, e fundos de fundos. Na minha leitura, sim. Isso não quer dizer que não devam estar numa carteira bem diversificada, né? Fazendo uma boa seleção, mas você tem que entender qual é a função de cada jogador em cada momento do jogo. Né? Tem momento do jogo que é hora de você atacar mais, então você não quer que o teu zagueiro vá lá para frente. Ele vai ter nem por isso você vai falar, então vamos tirar todos os zagueiros e vamos botar só atacante. Não é isso. Tá? Vai performar um pouquinho pior. Tem outros que aí eu sou mais ressabiado em qualquer momento do ciclo, né? Por exemplo, fundo de agência bancária, eu sou mais ressabiado, então, por causa do portfólio e do teu perfil de locatário, que ele é um perfil que cada vez vai tomar menos área. E são imóveis mais cansados. Eu tinha na cabeça, assim, que era um super tranquilo, porque eu nunca vi agência de banco fechando, assim. Opa, não, Ruim pra cacete, o né? que mais está acontecendo é fechamento de agência bancária. Não dentro dos fundos imobiliários. As agências que estão dentro do fundo imobiliário normalmente são agências boas, imóveis que têm boa localização, mas são imóveis que já estão nesses fundos há 10 anos. Pô, o imóvel cansa, né? Então, mesmo quando esse cara sair, para você alugar para outro, não é passar uma demão de tinta igual em apartamento e entregar para o proprietário. Você vai ter um custo ali, esse custo vai ser absorvido integralmente pelo locatário na saída, vai ser meia mozzarella, meia calabresa entre proprietário e locatário, como é que vai ser? Então, pô, tem outras teses que eu vejo que estão indo de vento em popa, eu prefiro ficar nelas, né? Legal. E aí a questão da composição do índice que eu disse que é importante a gente observar, no último ciclo você tinha fundo de papel representando ali, no começo dele, né? Uns 20% mais ou menos da carteira do IFIX. Lá em 2016. Isso. Então, quando você pega esse ciclo, a turma que vai bem, que é tijolo e FOF, ainda que FOF era pequenininho também ali, olhando para tijolo basicamente, pesava mais no índice. Então, pô, essa turma tá indo bem, pesa no índice, empurra o índice. Agora, papel é mais de 40%. Caraca. De forma direta. De forma indireta, passa de 50%. Porque quando você decompõe o FOF tem as posições de fundo de papel, sim. passa de 50%. Né? Então, isso vai acabar segurando talvez um pouco do ímpeto do IFIX. Mas se você faz o stock picking bem feito, a turma que vai andar, FOF, tijolo,
vai andar bem, vai abrir uma boca de jacaré interessante em relação Uhum, ao IFIX. uhum. Né? Então, a tua possibilidade de gerar alfa em relação ao benchmark me parece muito interessante hoje, fazendo um bom stock picking. Então, é importante lá na frente, quando a gente voltar e analisar esse ciclo, que vai acontecer isso. Uhum. A gente entender essas diferentes composições que o benchmark tem em cada um desses ciclos. Legal. É legal que o Ricardo colocou aqui, que foi justamente até parecido com o que a gente falou na semana passada. Pô, quais ações tendem a performar mais? Aquelas empresas que estão com uma mais dívida alta, alavancadas. mas não estrangulada, né? Aham. Estão mais alavancadas. Mas detalhe, não é para você sair e pegar o seu dinheiro aí, vou pegar só empresas alavancadaça, vou pegar só fundo imobiliário alavancadaço. Cuidado, hein? Ricardo colocou aqui, ele gosta de fazer analogia com futebol, porque ele é palmeirense, então o Palmeiras tá, né, num momento bom, infelizmente, tá? Mas já passa, né, Eu pessoal? acho engraçado que eu fiz uma análise de time de futebol, sei lá, você sabe que eu não acompanho futebol, nada, É, nada, nada. zero, zero. O Sou Leandro- Flamengo e IBGE, assim, quando o IBGE vai perguntar, eu falo que sou Flamengo só pra eu não ter que ficar Tá vendo? É explicando. por isso que o Flamengo é a maior torcida. Esse cara aí, ó, É, sem não, Flamengo. deve ser isso mesmo. É, e aí eu fui analisar, eu fui ver as finanças e tal, foi, sei lá, há 2 anos. E os únicos 2 times que tinham finanças, assim, boas, não, acho que boas é até um exagero, mas assim, bem aceitáveis, eram Palmeiras e Flamengo. Todos os outros eu ficava assim, assustadíssimo Que de como é esse isso? negócio continuava existindo, sabe? Como que ele não ia falência no dia seguinte. E dito e feito, de lá pra cá, Flamengo e Palmeiras vêm se revezando, assim, os melhores. exatamente. É o que eu ouço falar, eu não acompanho também. Pô, Mas olha aí, ó. sempre tem alguém falando Palmeiras tá num bom O momento. Leandro Flamengo tem tá num bom uma boa momento. estratégia pro Sporting Bet, então. Analisar as condições financeiras dos times e aí no futuro Se apostar tiver betting de longo prazo, Não, eu tenho estratégia de longo prazo Não pra combina. aposta esportiva. Boa, mas o Ricardo, você tocou num ponto muito importante, né? Você falou o seguinte, ó, e tem dentro do fundo de tijolo tem uma classe ali que você não coloca, você não gosta, que é fundo de agência bancária. E eu gosto de ressaltar sempre isso, né? Tão importante quanto, e às vezes até mais importante do que os seus grandes acertos, são você evitar os grandes erros. Né? Então, Howard Marks, Charlie Munger, Buffett, vários grandes investidores, eles falam, olha, eu ocupo muito do meu tempo, eu gasto bastante tempo evitando os maiores riscos, né? Evitando cometer erros nos meus investimentos. Então, quais são as classes de fundos imobiliários que você não gosta de ter exposição, mas nem um pouco? Tá, vamos lá. Importante destacar uma coisa em agência bancária de forma específica que eu citei. Tem dinheiro lá dentro para ser destravado. Porque como esses imóveis foram comprados lá atrás, tá, só o fato de você estar carregando ele até agora e a valorização natural que eles tiveram, se eu vender esses imóveis, eu destravo um lucro contábil que sai isento de imposto de renda, porque você não tem nenhum tipo de correção. Você comprou um imóvel a 10, vendeu a 20, você distribui 10 isento de R, você é obrigado a fazer isso. Né? Ou no mínimo 95% desses 10. Né? Então tem bastante dinheiro lá dentro. O ponto é, como é que eu vou destravar esse valor? Eu tenho que achar comprador para esses ativos. E aí eu volto. Eu estou falando de ativo que normalmente tem uma localização ok, tá? Mas são ativos mais cansados, entendeu? Então, tem dinheiro? Tem, mas destravar esse dinheiro não é trivial. Não é tá bom. trivial, tá? Então, agência bancária. Agência bancária. O que eu olho ainda ressabiado? Né? As estratégias voltadas para a dívida no agro. Os fiagros. Ah, é importante porque acabaram de perguntar aqui de Fiagro. Por quê? A gente está falando. Hoje eu fiz live com os assinantes do Melhores Fundos Imobiliários aqui na Speech, né? E aí veio pergunta de Fiagro, sempre tem. Eu sempre falo para as pessoas: vamos fazer o seguinte, vamos dividir a análise, vocês vão analisar também. E aí vocês vão chegar às conclusões de vocês. Né? O que é importante numa carteira de dívida? É importante a gente entender qual é o nível de risco que eu estou correndo e como é que isso está diversificado lá dentro. Se eu estou muito concentrado ou não. É importante, né? Fiagro, tem gente que fala assim, então agora eu vou ter pedaço de terra. Vou ter a fazenda tal, fazenda XYZ. Abre a carteira, você tem CRA lá dentro, certificado recebido do agronegócio, né? É dívida, é igual o CRI, só que é voltado para o agro. É dívida, você é credor de uma dívida. SLC da vida do que você ter... Você é credor de uma dívida ligada ao agro, tá? Abre a carteira dos fiagros. Você vai encontrar diversas concentrações acima de 10%. Risco de crédito em uma operação acima de 10%. Pode abrir. Pega os mais... Os queridinhos aí do mercado e abra. Você vai ver isso. É um FDIC disfarçado. Quando você começa a somar, então, porque você tem um CRA que tem como risco uma determinada cooperativa. Aí você vai seguindo na carteira, outro da mesma cooperativa. Nossa, mais um da mesma cooperativa. Aí você soma todas essas alocações, 20, 25, 30, até mais eu já vi, em um único risco de crédito.
Quando a gente investe em dívida, o que deve ser o mantra do investidor? Vou diversificar ao máximo. Se der chabu, dói menos. Exatamente. Os fiagros são estruturalmente concentrados, tá? Até por serem produtos mais novos, pouca coisa, então eles são estruturalmente mais concentrados. E eles são estruturalmente high yield, porque não tem almoço grátis no mercado. Não tem uma operação CDI mais 5 com um belo risco de crédito. Aham. Não tem almoço grátis no mercado. Exato. Abra a carteira dos fiagros. CDI mais 5 é o que você mais vê lá dentro. Quando não vem da coisa com mais risco ainda. Né? E aí aquilo, se tudo der certo, lindo. Vem CDI mais 5, CDI mais 6, CDI mais 7. Se tudo der certo, você depende da adimplência daquilo. Ah, mas tem as garantias. Meu carro também tem seguro e eu rezo para não usar o seguro do meu carro. Que bom que tem a garantia. Mas você não está interessado na garantia. Tá? Você está interessado que aquilo seja pago. E será que você está olhando só para o yield ou você tem consciência efetivamente do risco que você está correndo? E por fim, nenhum fiagro ainda completou 2 anos de indústria. Nenhum. Zero. Não tem base de dados para você fazer uma análise decente. Não tem. Então você no máximo pode achar. Né? Aí eu me certifiquei para ser analista, não achista. Então eu não posso achar nada. As pessoas pagam para receberem recomendações com base em análise. Para analisar eu preciso de dados. Eu não tenho dados para analisar, não tem como analisar. Eu por hora observo na esperança de se encontrar nesta classe adiante ótimas alternativas de investimento, porque o agronegócio no Brasil é uma máquina. É uma máquina. Eu quero surfar também. Né? Mas por hora eu observo. Perfeito. E tem um ponto muito importante que você colocou, que é o seguinte: as pessoas falam, poxa, mas pô, Ricardo, se eu perder essa pernada dos fiagros, eu vou ficar para trás. Pessoal, ali, como o Ricardo bem colocou, são CRAs, são títulos de renda fixa. E uma coisa que você tem que entender em uma classe nova, né, dos ativos de renda fixa, nessa classe nova de investimentos, é que você não vai perder uma grande oportunidade se você não entrar no começo. Você pode perder uma grande oportunidade, por exemplo, de entrar no mercado de criptoativos, que é um mercado que, se provar no futuro, tem a chance de se valorizar mais de 100, 200, 300, 400%, né? Não no mercado de fiagros, que tem dentro ativos de renda fixa. É igual renda fixa digital, as pessoas me perguntam, né? Gui, o que você acha de renda fixa digital? É uma classe nova, que não tem nem 2 anos, tá certo? E que, no melhor dos casos, vai te entregar 16% ao ano, 17% ao ano, um prêmiozinho pequeno com relação ao título público. No pior dos casos, você recebe 0, você perde tudo. A simetria negativa para o investidor em classe de ativo nova, pô, fico de fora. Se é uma classe de ativo que tem uma simetria positiva, é uma classe nova, aí vale a pena colocar um pouquinho de dinheiro lá. Então acho que isso é importante também. Vamos nos lembrar que o que é um fundo de dívida, né? Um fiagro ou um FII de papel? Ele é um repassador do teu indexador. Ponto. Ele é um repassador do teu indexador. Aí você pega os fiagros, as carteiras são dominantes em CDI. Dominantes. O que vai acontecer com a taxa Selic? Cai. O que vai acontecer com o retorno do CDI? Cai. Quando a pessoa olha, né, para fundo de papel, agora especificamente, o que ela deve analisar, né? E se não só a expectativa de retorno, né? Ou seja, não só a taxa do ativo que está lá dentro e por quê, né? Ótima pergunta, né? A gente, obviamente, tem que entender quem é que está devendo pra gente. Que operação é essa? Por quê? Parece sedutor você olhar. Eu não vou nem pegar esse extremo aí de IPCA mais 25, porque isso é caso mais raro. Mas não é incomum você encontrar uma operação de IPCA mais 10, IPCA mais 9. Aí você olha o título público IPCA mais 5 e pouquinho, daqui a pouco vai bater IPCA mais 5. Pô, parece interessante, né? Travar aí 10 anos IPCA mais 9, IPCA mais 10, IPCA mais 12, parece interessante. Mas alguém tem que pagar por isso, né? Então você tem que olhar qual é o lastro, o que está por trás disso? Que negócio é esse? É sustentável? Esse negócio consegue efetivamente rentabilizar a ponto de entregar essa taxa? Aí você vai olhar quais são as garantias. Pô, já que tem receio aqui, você pega operação de loteamento, operação de multipropriedade, que invariavelmente possuem mais risco implícito e por isso oferecem essas taxas maiores, foram onde a gente encontrou problema em alguns CRIs recentemente. Né? Turma que deixou de pagar, recuperação judicial, repactuando condições, tá? Tem fundo imobiliário que o gestor colocou no relatório, a lista, a maior parte da carteira ou está inadimplente, ou está em carência, ou está negociando condições para repactuar a dívida. Quer dizer, tem a menor parte é que está adimplente, certinho. Então você precisa entender que negócio está ali, tá? E
a taxa ela vai aumentando conforme você tem mais risco. Então observe qual é o indexador, tá? Porque as pessoas acham, o juro vai cair, fundo de papel vai pagar menos. Calma, calma. Olha para tua carteira se ela tem mais IPCA. Ah, ela tem mais IPCA mais, então é pro IPCA que você tem que olhar. Ah, a gente vai ter, já está a previsão de deflação em junho, já começaram os assustados. Ah, vou vender os fundos que tem. Você vai ter um mês de deflação. Calma. A galera tá achando realmente que vai virar a Suíça, né? Entendeu? Vai ter um mês, calma. Ah, mas não vai voltar para onde estava antes. Tenho convicção que não. Se você olha os dados, qual é a expectativa no Boletim Focus para a inflação do ano que vem? 4%. 3,98 foi o que saiu no segunda-feira. Tá? É menor do que teve esse ano, menor do que o do ano passado. O que vai acontecer com o fundo de CRI que é IPCA+? Vai pagar menos dividendo. Que bom! Né? A inflação é menor, você vai estar ganhando dinheiro em outras estratégias. Mas este ativo na tua carteira, ele vai estar cumprindo o papel dele, que é te proteger da inflação, seja ela qual for, com ganho real, porque é inflação mais alguma coisa, ele vai pagar acima da inflação. Tá? Então eu acho importante a pessoa entender o indexador, entender qual é o setor de atuação que está ali. Se você pega um lastro que é um prédio na Faria Lima, um AAA, esse CRI foi estruturado para custear o levantamento desse prédio. Olha, se der chabu nessa operação, o que eu acho improvável, dado o nível de vacância baixinho que tem lá e você tem como garantia uma fração desse prédio, você vai levantar dinheiro se você tiver que vender esse prédio e não vai demorar. Né? Agora, sua garantia na operação são lotes numa cidade de 80 mil habitantes no interior da Paraíba. Detalhe. Como é que você vai fazer dinheiro com isso? Não, aí eu pergunto, a garantia é o lote. Que ele tava tentando vender, não conseguiu vender, e por isso que ele não conseguiu pagar a dívida. Bingo. Aí tu recebe como garantia aquele lote que o cara não conseguiu vender. O que você vai fazer com Tá essa igual garantia? eu quando coloco como garantia na corretora aquela ação que, porra, não anda nem a cacete. Exato. Né? E ele não conseguiu vender e ele é o especialista em loteamento que conhece a região no detalhe. Aí veio pro fundo, o gestor tá aqui na Faria Lima ou lá no Leblon. Nunca colocou uma Sabe, galocha. nem chega lá, pô. Exatamente. Nem no E agora, pronto, tá no seu colo isso daí, se vira e faz dinheiro com esses lotes. Não tô dizendo que é ruim. A pessoa só precisa ter consciência disso e na hora que ela decide colocar uma operação dessa no portfólio dela, um fundo de CRI high yield, um FIAGRO, ela entender que ela está correndo mais risco. E aí você tem que ir para o razoável do que pede o manual de uma boa carteira diversificada. Não vai ser estratégia carro-chefe na minha carteira. Vai ser uma fração menor, onde eu vou tomar mais risco. E os setipados? Porque aí eu vou até incluir, né? A gente recebe mensagem isso todo dia, o Ricardo deve receber mais que eu. Sobre os fundos imobiliários que são setipados, porque uma grande... O pessoal fala, né? O pessoal lá, a corretora, quando quer incentivar a pessoa a investir, né? Comprar esses fundos logo na emissão, a vantagem dele, cara, se liga, ele não tem volatilidade, ele não varia, é só ganho, pô. Se você não se olhar no espelho, você não envelhece também, porra. Você tá sempre bonito. A ênfase na pergunta do Bruno, que é, e os setipados? Ponto de interrogação, kkkkkk, porque é óbvio. Então, né, o setipado, o exemplo foi ótimo, entendeu? Pô, eu dei uma olhada numas fotos minhas aí de uns 8 anos atrás, dei uma saudade do meu cabelo pretinho, entendeu? Volatilidade absurda ali, mas se eu não tivesse feito isso, talvez eu tivesse não olhado no espelho ou visto a foto, eu tivesse com a ilusão de ainda estar com o cabelo pretinho, né? Bem, vamos lá. O setipado, uma palavra define para mim. Detesto. Detesto, né? Por quê? Vamos lá. Perguntaram na live hoje para mim, Ricardo, quais são as vantagens e as desvantagens? Falei, vantagem nenhuma. Zero. Muito Zero. bom. Tem vantagem para quem fez o produto, né? Para os dois lados lá. Que Para não tem a corretora, punhação, né? para corretora e para o gestor. Para corretora, qual é a vantagem? Pô, maravilhoso, né? As corretoras, elas tiraram a corretagem dos fundos imobiliários. A maioria. Você opera no secundário, você não paga corretagem. Pô, como é que a gente faz para recuperar isso daí? Porque na receitinha, né? A gente abriu mão. Vamos lançar um fundo que o cara não negocia no home broker. Ele tem que ligar aqui para dizer que ele quer comprar. Tem que ligar aqui. Aí, ele entra no chat, porque o fundo setipado você está negociando fora do home broker ali. No balcão, né? Exato, no mercado de balcão. Aí você ligou na corretora e fala, eu quero comprar o fundo X, tá? Aí você vai lá, o cara fala, ó, tem aqui a cota 102. Balela. Ele achou aquela cota 100, a 99, tá certo? Essa diferença
Opa! dele, né? Exato. E na hora que você for vender, adivinha? Na hora que você for vender, você vai falar, vou vender. Pera, achei comprador a 104. Balela. 105, 106, 107, 108. Uhum. Né? Você não vai Não saber. tem transparência na precificação. Uhum. Não tem E transparência. estão querendo mudar isso agora, finalmente, né? Ainda não, né? Ainda não tem transparência na precificação, tá? E para o gestor, fica um tanto quanto mais cômodo também, porque quando você comprou, não tem precificação todo dia, fica paradinho lá no teu valor, na tua posição. Aí você acha que não está tendo volatilidade, né? O dividendo até está caindo ali. Para você tá ótimo. Você vai entrar no RI do gestor para perguntar o que está acontecendo com o fundo? Não tem apurrinhação. Não tem apurrinhação. E aí qual é a vantagem? Não tem vol. Uhum. Porque não tá chacoalhando o preço ali. Tem, você só não tá vendo. Perfeito. Vai ser descarregada de uma vez na tua cabeça na hora que você for vender. Perfeito. Vai ser descarregada de uma vez. É a mesma coisa quando a pessoa fala assim, pô, Gui, eu não vou investir em um fundo de debênture incentivada porque a cota que é negociada em bolsa, porque a cota dele oscila. O que eu prefiro fazer? Eu prefiro ir lá e comprar uma debênture direto na minha corretora, porque aí o valor não oscila, não tem volatilidade. Imóvel também, né? Eu vou comprar meu imóvel aqui porque é seguro. Paguei 1 milhão, vale 1 milhão para sempre, toda a eternidade. Caramba, você tentar vender hoje, talvez você não consiga. Exato. Porque não é todo dia que você acorda de manhã e fala, vou tentar vender meu imóvel para ver quanto que ele tá valendo hoje. Exatamente. Vou abrir aqui o sitezinho para ver. Mas isso acontece também com ação sem liquidez. O pessoal, essa ação é muito pouco volátil. Cacete, ninguém tá comprando e vendendo, óbvio que ela é pouco volátil. Não tem negócio nunca, né? Então eu acho importante o pessoal sempre ficar de olho no produto grátis do mercado financeiro. Se alguém está fazendo alguma coisa de graça para você no mercado financeiro, pode ter certeza que de alguma forma ela está ganhando em cima de você. Porque ninguém vai trabalhar no mercado financeiro 12 horas por dia para fazer coisas de graça. Então, de alguma coisa ela está ganhando. Inclusive, um dos motivos da gente não sair fazendo recomendação à torta e à direito em coisas gratuitas, como podcast, rede social e tudo mais, é porque, pô, dá um trabalho do cacete. Você gasta uma grana, tem um custo alto pra caramba. Para dar um negócio de graça, se alguém faz isso, tá ganhando alguma coisa em cima da pessoa. Você é o produto no final das Você é o contas, produto né? no final das contas. Igual a rede social. A rede social é de graça? Não. Você tá gerando dinheiro comprando as coisas que estão no anúncio. E tem os dois aspectos também. Você tem que respeitar quem tá te pagando por isso, né? Exatamente. Já pensou, né? Que maravilha. Exatamente. Você tá lá pagando a sua TV a cabo, né? Enquanto isso, chega a própria empresa da TV a cabo, puxa o cabo da sua casa também e coloca no seu vizinho, gratuito. Aí você vai olhar e falar, Qual foi? Qual que é, né? Eu ganho também? Você ficaria bravo se ela fizesse isso, Sim, não ficaria? sim. Então, se eu entrego uma recomendação que alguém me pagou para ter de forma gratuita, essa pessoa tem que ficar brava comigo, né? Então, Perfeito. como a gente respeita, a gente não sai entregando isso aí à torta e à direita. Boa, ô Ricardo, então beleza, a gente falou aí, né, sobre esses fundos, agora eu queria que você falasse pro pessoal também sobre a classe de ativos, e aí, de novo, né, pode ser uma característica específica, não precisa ser só um setor, que você gosta bastante para esse momento que a gente está vivendo, né? E aí, entrando mais especificamente, pô, é um laje corporativa? É um logístico? É um shopping? Qual que é a classe que você olha com bons olhos? Fala, esse daqui, acho que são os ovos de ouro aí desse próximo ciclo. Tá, vamos lá. Se é uníssono em que temos tijolos descontados como as boas alternativas, se eu conseguir comprá-lo melhor ainda, eu vou estar um passo ainda adiante, eu vou ter um a mais aí neste upside que já está projetado. E eu consigo fazer isso hoje através dos fundos de fundos. Então os FOFs hoje, na minha leitura, eles despontam com maior potencial de upside como segmento. Né? É bom deixar registrado isso, porque aí amanhã, né? Por exemplo, você falou, tá na internet, ficou para posteridade. Aí vai ter um fundo de tijolo qualquer que vai performar melhor do que a média dos FOFs. A analista errou lá, falou que os FOFs... Você pegou um caso isolado e comparou com a média do... Não. Na média, eu entendo que os FOFs têm mais potencial. Né? Por quê? Porque eu consigo comprar tudo isso que está descontado com um desconto adicional, que a cota do FOF hoje ela é negociada com desconto em relação ao patrimonial dela, e o patrimonial dela é o valor de mercado das cotas dos fundos que ela investe. Então eu tenho duas camadas de desconto aí. Eu costumo dizer que a gente tem uma terceira camada, que é mais difícil de ser percebida e calculada, porque se eu tenho se essas cotas elas estão descontadas, né?
elas tenderiam a buscar o patrimonial dela, essas Uhum. cotas desses fundos que eu estou investindo. Certo. Mas o próprio patrimonial de muitos bons fundos, na minha leitura, eles estão fora do lugar. Uhum. Eles vão ser melhor precificados adiante conforme a gente enxergar e materializar essa inflexão de juro. Por quê? Ele é fruto de um fluxo de caixa descontado. Então, esse fluxo de caixa foi feito com taxas que refletem um momento de CDI em 13,75 e juro longo lá em 6,5, igual a gente viu. Mais adiante a gente vai ter Selic em um dígito, juro longo mais comportado, essas taxas de desconto serão outras. Então esse VP também vai andar, tem então uma terceira pernada aí, mas ela é mais difícil de ser percebida e calculada, mas na minha leitura tem. Boa. Então nos FOFs você pegaria as três Legal. rampadas, né? E dentro dos tijolos de forma específica, é importante sempre deixar claro que, olha, não é fechei o olho, puxei um e ganhei dinheiro. Não. Por quê? Porque tem tijolo bom e tem tijolo ruim. Tem tijolo ruim, né? O que a gente tem que observar aí? Voltar, né, para o básico, como sempre que as pessoas relutam, né? Localização fundamental, as boas localizações se recuperam mais rápido, pegam um preço mais rápido, o aluguel anda mais rápido. Então preserve as boas localizações, preserve qualidade. Tá? Fica meio estranho no começo, porque o mercado, como o mercado não é bobo, esses ativos eles negociam com yield menor. E aí a pessoa que é renda, então ela, esse yield está menor, eu vou no outro que está maior. Só que esse cara, ele vai subir aluguel rápido, com mais intensidade, e o ativo vai valer mais. Então, no teu combo total, ganho de capital mais yield, a minha leitura é que você vai ser mais afortunado nessas alocações. Tá? Isso vale para logística, isso vale para escritório. Shopping center é bom a gente sempre procurar. Shopping center é um bicho interessante, né? O pessoal achou que ia acabar na pandemia, todo mundo ia comprar online, né? Deixa pra lá. O Leandrão comprou aqui roupa online e não conseguiu usar, não. Pô, comprei, fui na loja, tive que ir na loja trocar. Comprou, pegou e foi pra loja. Fui pra loja trocar, pô, vamos lá. E teve que ser muito disciplinado pra não sair de lá com mais coisas. Saí com mais coisa. Aí, Gastei mais. Gastei mais de R$200 ainda. Horrível. Então, Comprei sobretudo Outlier. o shopping, ele estruturalmente, historicamente, ele negocia com menos prêmio em relação ao título público federal do que os outros tijolos. Porque ele consegue repassar a inflação mais rápido e com mais força nos contratos de locação. Você teve um hiato disso na pandemia. E é natural. Natural, né? E é natural. Mas isso já está voltando. Olha os resultados das empresas listadas, olha os dados dos fundos de shopping, está muito claro que isso já normalizou. Então ele tem essa capacidade, né, de promover ganho real no aluguel mais fácil do que os outros tijolos. Aí a turma olha muito para o patrimonial e fala, já está bem precificado o fundo de shopping. Ele estruturalmente tem mais capacidade de negociar com ágio em cima do seu patrimonial do que os outros tijolos. Então, fundo de shopping, eu acho que você tem que ficar de olho nisso, nas métricas dele, como ele vem conseguindo repassar a inflação nos aluguéis, se vem vendendo mais. Você tem que observar muita venda, porque o lojista tem que vender para pagar o aluguel. Então você tem que torcer pro lojista bombar de vender. Ô, Ricardo, e pra pessoa que quer verificar esses dados, é muito complicado? Ou ela tem algum relatório mais tranquilo que ela consegue ver? É tranquilo, você vai no... escolhe um fundo de shopping qualquer para analisar. Eu não vou citar nenhum, porque o pessoal interpreta a citação como recomendação. Não, então eu vou citar aqui aleatoriamente, tá? O XP Malls, por exemplo. Pronto. Aí foi o Gui que falou, Foi senão o cara vai falar, recomendação. o analista recomendou. Você cita, os caras interpretam como recomendação. Você vai no Google e coloca o código. XPML11, que você citou. Vai aparecer ou o link da gestora ou o link do site do fundo, porque tem muito fundo que tem o seu site próprio, né? Aí você vai acessar, vai ter lá relação com investidores, relatório gerencial. Baixou o relatório gerencial, as métricas estão lá. Aí você não lê só o último, pega o de 2 meses atrás, pega o do mesmo mês do ano anterior, shopping tem sazonalidade. Porque aí você pega o relatório com as vendas de janeiro. Aí você olha para o anterior, vendas de dezembro. Poxa, caíram as vendas. Né, porque não tem 13º todo mês, né? Em dezembro vai vender mais mesmo, né? Então, aqui que você fala, janeiro desse ano com janeiro do ano anterior. Cresceu bem, cresceu mais do que a inflação. É assim que a gente vai observando, fazendo as análises. A gente falou, Ricardo, fundos de fundos.
tem todas essas vantagens, mas eu não pago 2 taxas de administração? Pô, Não, pagaria mas- 3. Se eu tô ganhando dinheiro, eu pago 3. É no relativo. Eu vou ganhar mais mesmo pagando 2, eu vou ganhar mais dinheiro do que em outras alternativas onde eu pagaria 1, onde o gestor do alto de sua benevolência deu desconto de 50% na taxa de administração. Vou ganhar mais dinheiro. Pago as 2, não tem problema não. Ah, tem FOF que comprou cota de outro FOF. Você está pagando 3 taxas de administração naquela fatia. Que bom. Gostei do FOF que ele comprou. Vai trazer um retorno legal para a carteira. Estou pagando 3 sem problema. Né? A gente precisa, inclusive, mudar isso culturalmente. Todo mundo quer ser bem remunerado por um bom trabalho. Todo mundo. Mas na hora de remunerar outra pessoa, aí torce o nariz. Se o gestor faz aquela alocação e me remunera acima da minha expectativa, da média, vamos. O importante é ganhar dinheiro, né? Eu quero ganhar dinheiro. Existe Eu uma quero sorrir. Se mesquinharia, mais gente vai assim, você não sorrir quer- comigo, É. ótimo. Mas eu entendo essa mesquinha. Tem essa mesquinharia, assim, do que eu quero ganhar dinheiro, mas não se outra pessoa, se eu tiver que pagar pra outra pessoa, ela também ganhar dinheiro com isso. As assim. pessoas preferem perder todo É. mundo do que, eu vou ganhar um pouco. Vou ganhar, mas a pessoa vai ganhar um pouco mais. Porque, Exatamente. pô, sai Eu fora. prefiro né? ganhar menos do que ganhar alguma coisa com outra pessoa ganhando mais que eu. sabe? Ele falou, mas onde são essas boas localizações? Porque todo mundo fala, compra fundo imobiliário onde os imóveis estão bem localizados. Mas onde são essas boas localizações? É na terra do Leandro, Linha Rio de Janeiro, vermelha, Niterói? Linha vermelha. É na ali é um terra local do... bom. Né? Então, onde estão essas boas localizações? É lá no ABC, terra do Gui e tal? Depende. Se você estiver falando, por exemplo, de condomínio logístico, condomínios logísticos localizados na região do ABC, eles estão no chamado cinturão do raio 30 quilômetros de São Paulo, que é a principal região logística do país. Aí, ó, top. Então é região premium para logística. As empresas querem colocar um centro de distribuição lá pra conseguir chegar rápido em São Paulo Porque qualquer outro você lugar. né? chega mais rápido na cidade de São Paulo, chamado Last Mile, a sua entrega fica mais rápida. No ABC, além de tudo, você está, por exemplo, mais perto do porto. Né? Então, para algumas operações faz bastante sentido estar perto do porto. Guarulhos também é uma região boa para galpão logístico. Você está perto do aeroporto, dependendo da operação, é importante você estar perto. Importante rodovia, lógico, né? Você está sempre próximo à rodovia, porque a gente ainda usa muito caminhão, né, para poder fazer essa distribuição. Tá? Mas essa questão da localização, ela muda de acordo com o segmento. Tá? Então, você pega escritórios, né? Escritório hoje, gente, vamos lá, com todo o respeito e carinho à turma do Rio de Janeiro, você tem que olhar para São Paulo, ponto. Você olha para São Paulo hoje. Boa localização em escritório, São Paulo. Você olha para o Rio, por exemplo, você está na office na zona sul do Rio. Beleza. Ainda né? assim, a vacância, da última vez que eu vi um dado maluco, eu Tava posso estar errando o ok. número. Não, era grande pra caramba. Não, tá aceitável. Tá aceitável hoje, pega preço, entendeu? Tá ok. Tá, A já vacância- melhorou. Zona sul tá ok. Tá? Mas Ok, Centro hein? do Rio tá bem? não. Porque eu só Não. vejo pombo lá, pô. Não tá. Mas Então ninguém- você olha para São Paulo, mas mesmo dentro de São Paulo, você tem região que lembra o Rio de Janeiro e você tem região que tá voando, né? Aí você tem escritório de São Paulo, Faria Lima, JK, Itaim Bibi, Berrini, ok, tá? Aí você já começa a ir mais pro L do Zona Sul, você tá lá no final no L, né, do Zona Sul, né? Chácara Santo Antônio, Santa Amaro, região duríssima, vacância na lua, preço de locação no chão, muita concessão pro locatário, olha, aluga aqui para mim, fique 1 ano sem pagar aluguel, paga só o condomínio IPTU, tem, tá? Então, é mais difícil de encontrar hoje, mas ainda você encontra em alguns ativos por ali. Tem prédio na região da Marginal Pinheiros, em que o metro quadrado de locação é menor do que um condomínio logístico dentro de São Paulo. Que isso? É surreal você pensar isso, porque você olha o quanto você investe por metro quadrado para construir um escritório e quanto você investe por metro quadrado para construir um prédio corporativo. E tem. Tá? Vamos dar nome. Se você alugar um condomínio logístico dentro da cidade de São Paulo, você tem ali na Anhanguera alguns alugados, estava dentro do Bresco Logística, você tem outros ali, você consegue mais do que R$30 por metro quadrado. Dentro do Centro Empresarial de São Paulo, o famoso Senesp, o preço pedido hoje, não é fechado, fechado é para baixo, R$30 por metro quadrado. É o pedido. Vai fechar abaixo disso, pode ter certeza. É o início da negociação. né? Então, Não, porque você tá muito precisa... ruim lá. Tá. Ali é Salto, difícil, né? porque você tá do outro lado como você tá do outro lado do rio,
Então já tem essa diferenciação, né? A localização para lá já pesa mais, né, negativamente do que quem está do lado de cá. E aí, conforme você vai indo para o final da Zona Sul, vai piorando, né? Vai piorando. Então o escritório tem essa situação. Logística, Raio 30 de São Paulo, Cajamar, Extrema, né? Ontem mesmo a gente discutia a situação de Extrema, foi Extrema, do último censo para o atual, ela quase dobrou a população. Loucura, né? Ela quase dobrou a população, né? Então, se desenvolveu muito do ponto de vista logístico, mas você tem outras praças que estão crescendo. O Brasil é um país continental. A ABL logística do Brasil, total, Conta o toda. que é a ABL aí? O que é A ABL é a área bruta locável. Todo o espaço, os metros quadrados que eu tenho para alugar de logística no Brasil, ela é menor do que em Atlanta, nos Estados Unidos. Caraca, bizarro. E eu só tô falando, eu peguei total, tá? Imagina se você tirar aqueles galpões bem judiados, aqueles, porque a Natura, a Amazon não vai querer um galpão, né, de classificação mais baixa. A oferta é ainda menor. Então a gente tem muita coisa para ser desenvolvida, e principalmente em outras praças que são importantes. Você tem uma importante praça dentro de regiões metropolitanas no Nordeste, na região Sul, que carecem de desenvolvimento. Então você ter bons ativos nestes lugares me parece ser bom negócio também. Você tem esses premiums que eu citei e esses outros que me parecem boas localizações. E shopping é shopping dominante, shopping que tem fluxo, shopping que tem história, que atualiza equipamento, tá? Shopping carece mais de investimento, por isso que ele é esse trade-off dessa máquina. Ele repassa muito aluguel, mas ele investe bastante para ficar atualizado, né? E ele tem que estar conectado com o público dele, né? Se está numa região que tem mais poder aquisitivo, seu mix de loja tem que conversar com esse pessoal. Ah, então eu só tenho que ter shopping que é exposição a público A? Lógico que não. Tem shopping maravilhoso que é exposição a público B, C, D. E dá dinheiro. Então não é ter só também o shopping AAA. É ter esse mix dos bons ativos, né? Shopping que já tem muito histórico, tá bem ancorado, tem grandes lojas. Você passeou no shopping, você viu pouco tapume. Isso já é um sinal de que, pô, porque a entrada e saída de lojista é constante, vai ter, mas é rápido que acontece o negócio. Mas você começou a andar, você viu aquela iluminação mais baixa, aquele corredor que você olha, não tem ninguém, o corredor da morte. O lojista entra, morreu, quebrou. Entra, você bota outro, quebrou. É o corredor da morte. A iluminação mais baixa, tem ninguém indo pra lá, um monte de tapume, você fala, esse shopping... Então, é um pouco dessa sensibilidade, né? Agora, tem pessoas que perguntam o seguinte, né? Pô, legal, Ricardo, tô começando a montar minha carteira de fundos imobiliários, vou investir em fundos imobiliários. Que maneira que a pessoa diversifica isso daí, né? Porque a gente entende que uma parte dali de fundos imobiliários, ela tem que estar também diversificada, né? Então, você tem que ter exposição em algumas classes de ativos. Então, poxa, quantas classes ali você colocaria nessa exposição? Nessa parte da carteira de investimentos da pessoa. Vamos lá. A diversificação é extremamente importante porque eu falo para a turma, gente, assim, se você quer saber qual é a bola da vez para semana que vem, desculpa, não sou eu, cara, eu sou incompetente para isso. Tenho a menor competência para saber qual é. Exato, entendeu? Então, bola de cristal comprada na Shopee, talvez, enfim. Mas então, de forma estrutural, o que eu carrego? Eu carrego, vou até citar nominalmente, hein? Fundo de papel, fundo do segmento de renda urbana, fundo de logística, fundo de escritório, fundo de shopping center, fundo de fundos. Acho que eu citei todos. 6 segmentos. Tá? Estruturalmente, eu carrego essa turma. Né? Fundo de fundos é um estrutural, mas com a consciência, é um estrutural de menor tempo. Ele não chega a ser um tático. Tá? Mas é um estrutural de menor duração, porque... Como é um mercado que é ineficiente na precificação, muita pessoa física e você perde eficiência na precificação, vai ter uma hora que vai estar caro. Eu tenho consciência que vai ter uma hora que vai estar caro. Da mesma forma que ele ficou ridiculamente barato, vai ter uma hora que ele vai ficar ridiculamente caro. E aí, amor, eu tenho meu filho, ativo tem preço. Cara, Tá vou usar, caro. eu não posso usar. Você não pode usar. Como é que você vai usar, não pô? vou usar. Amor, você tem o quê? A tua namorada, sei lá. Amor, eu tenho meu namorado. Funcionou, né? Ricardo, mas esse fundo me trouxe tanta alegria. Estão pagando mais do que vale? Estão. Eu vendo a garrafa de vinho por minha conta. Ricardo, o que você acha da isenção, né, sobre os dividendos dos fundos imobiliários? Duas coisas. Se ela é provável de acontecer, né?
E outra coisa, se ela vier a acontecer, se os fundos imobiliários perdem a atratividade, se eles deixam de ser uma classe de ativos que você precisa ter na sua carteira de investimentos. Vamos lá. Eu tenho convicção que ela vai acontecer. Convicção. Eu não tenho a menor ideia de quando ela vai acontecer. Não tenho a menor ideia. Então o que eu faço? É a morte. Eu tenho convicção que ela vai acontecer. Quando? Eu tenho a menor ideia de quando ela vai acontecer. Então eu vou aproveitar a minha vida. Aproveito a minha vida. Então eu aproveito a isenção tributária enquanto ela existe. Tá? Enquanto ela existe, vou aproveitando. Quanto mais tempo eu aproveitar, menos o impacto que a tributação causará, o impacto negativo de curto prazo causará, vai machucar o meu retorno total. Porque eu fui aproveitando mais tempo. Né? Então, postergar o investimento em fundo imobiliário esperando, não, depois que tributarem eu entro, porque aí as cotas vão ficar mais baratas e aí eu vou. Bem, eu não sei nem qual a idade que a pessoa pensa nisso, porque pode ser que ela não esteja aqui. Né? Então, eu já vou aproveitando o máximo que eu posso. E detalhe, se você pensa assim, se a pessoa pensa assim, quantas vezes ela já não vendeu os fundos imobiliários esperando estar mais barato por causa da tributação e não veio ainda? Aí agora vai voar tomate, hein? No chatzinho. Bora. Eu já vi pessoa falar, na hora que tributar, o produto para mim acabou, eu saio. Já vai tarde. Porque você não comprou investimento imobiliário, você comprou isenção tributária. Né? Eu quero que essas pessoas saiam da indústria mesmo. Aqui eu quero ver a pessoa que está genuinamente investindo no setor imobiliário. Seja através de dívida, seja através de equity no tijolo. Né? Pessoa que está comprando isenção tributária, a isenção tributária é um algo a mais. Super benéfico, eu adoro receber os dividendinhos ali isentos, né? Mas ela não é a razão que eu estou investindo nisso. A razão que eu estou investindo nisso é participar de empreendimentos imobiliários maravilhosos, gerando renda todo mês para mim, mas não é a razão do meu investimento aqui. E detalhe, né, Ricardo? Você fez a gestão de fundos imobiliários, aí a gente fez aqui na abertura, né, seu currículo, de mais de 1 bi e 200 milhões em imóveis, certo? Isso daí, você tinha isenção tributária? Ali eu tinha, porque um fundo de pensão, por legislação, durante a fase de acumulação de todo o patrimônio desses participantes, ele é isento em tudo que ele investe. Tudo que ele investe. Qualquer coisa que um fundo de pensão invista, ele não paga IR. Por quê? Porque essa pessoa vai pagar IR lá quando ela começar a receber o benefício. Então, por conta desta lógica, ela não consegue tirar este dinheiro isento de IR. Óbvio, tem umas situações muito específicas que ela consegue fazer isso. Ela tem uma doença gravíssima. Você consegue entrar no INSS, desculpa, na Receita Federal, atestou, tem uma lista de doenças, você não paga IR em cima do teu benefício previdenciário. Tá? Mas é caso específico. Então ela vai pagar lá na frente. Ela só postergou. Mas postergar é bom porque na fase de acumulação o bolo cresce mais rápido, né? Mas o fundo imobiliário hoje, se você parar para pensar, é um investimento em que eu consigo colocar o dinheiro e depois sair e não recolher um centavo de IR. Imagine um fundo de CRI muito bem precificado. Ele vai estar rodando perto ali do VP dele, o VP dele perto de 100, está muito bem precificado, a cota de mercado é sempre 100, não tem ganho de capital porque ele distribui tudo, ele distribui juros e distribui a inflação, ele vai distribuindo tudo no dividendo. Então você vai tirando tudo no dividendo isento de IR. Aí ele está muito bem precificado, você entrou a 100, o VP está 100, o VP continua 100, você vende a cota a 100, não recolheu nenhum IR, você fez um investimento, tirou aí 12, 15, 16% ao ano, isento de imposto de renda. Perfeito. Se você for... Aí agora não é o Ricardo analista de fundo imobiliário, é o Ricardo economista. Economia é uma ciência social. Não me parece justo. Você tem um produto de investimento em que a pessoa entra e sai e não recolhe um centavo de imposto de renda. Tá? Agora é o Ricardo economista e é uma ciência social. Então, é importante para o começo, para o produto poder decolar. Enquanto está aí, o Ricardo, investidor de fundo imobiliário, adora, estou usufruindo, mas quando ele vier, isso não vai aniquilar a indústria. O que aconteceu quando Romero Jucá quis tributar? Isso foi em 2015, eu acho. Tá? Na época o IFIX caiu mais ou menos 4%, grosso modo. Não rolou. Lobby, né? Não rolou. Paulo Guedes, 25 de junho de 2021, meu aniversário. Era uma sexta-feira. Sexta-feira terminei a live dos assinantes, falei, pô, meu aniversário, sexta-feira, brother,
acabou, né? Fechei a lojinha. Tô tranquilo, de repente o celular começa a pipocar. Eu falei, puta, meu pessoal mandando parabéns, né? Deve ser, né? Meu aniversário. Não era, não. Quando eu olhei, meu, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Aí eu abri o mercado caindo. Falei, que diabo é isso? Paulo Guedes querendo tributar fundo imobiliário, né? Pra você ver que questão de tributação não é esquerda, direita, todo mundo quer a grana. O IFIX caiu quanto? Grosso modo ali, 4% também. Quando você pega o período todo ali, né? Você tem que avaliar quanto vai ser tributado, qual vai ser o regime, etc, etc, etc. Enfim. Então, não tem como a gente prever quanto vai cair. Não é a alíquota, as pessoas acham que é a alíquota. Ah, vai tributar em 10%, vai cair 10% a cota. Não, porque é só um pedaço. Sim. Virar, não tenho a menor ideia de quanto vai ser, vai ter uma acomodação na cota, muito provavelmente o tempo que eu já venho investindo já é tanto que já salvei isso em dividendo isento de IR e vai seguir como parte estrutural da minha carteira, não tenho a menor dúvida. Perfeito. Por que escolher fundos imobiliários ao invés de empresas que pagam dividendos? Então eu imagino que ele esteja falando, né, para montar uma carteira de dividendos, o que é, na verdade, até uma pergunta que é o contrário do que normalmente chega, porque a pessoa fala, eu quero uma carteira de renda passiva mensal. Ela investe 100% em fundos imobiliários, né? Só que aí tem as pessoas que falam, eu não quero uma renda passiva mensal agora, eu não cheguei na fase de usufruto do meu patrimônio acumulado, né? Eu ainda estou acumulando patrimônio. Logo, não vou investir em fundo imobiliário. Por quê? Porque o fundo imobiliário é para receber renda passiva mensal. Não é para ganhar dinheiro de verdade. Se eu quero ganhar dinheiro de verdade, eu vou em ações, vou em título de renda fixa de longo prazo. Dá para ganhar dinheiro em fundo imobiliário quem está visando ganho de patrimônio. Porque até agora a gente não deixou isso claro. Quero aumentar patrimônio, pô. Vamos lá. O retorno de ganho de capital existe no fundo imobiliário. Ele é mais forte em determinados segmentos, então não espere ganho de capital vultuoso no mercado minimamente eficiente em fundo de papel. Fundo de papel ele é mais gerador de renda passiva mesmo. Em tijolo e FOF dá para você, fazendo stock picking certinho, sim, trazer ganho de capital, mas a própria regra do fundo imobiliário ele limita a capacidade do gestor de trazer este ganho de capital com mais força, porque ele já é obrigado a pegar 95% do lucro caixa dele e sair distribuindo em dividendo. Então ele não consegue retroalimentar esse negócio que está se valorizando. Né? Ele tem que distribuir aquilo como dividendo. Né? Por isso que eu digo que é um combo, não é só um produto de renda passiva, mas não é um produto para você ficar focado exclusivamente em ganho de capital. Quando você vai avaliar o retorno, você tem que avaliar o retorno combinado dessas duas estratégias. Mas dá. Por isso que disciplina de preço é muito importante. Né? Investir em ativos de risco em geral, mas especialmente em imóvel, porque como o imóvel tem essa questão da renda passiva, a renda passiva ilude. Então, às vezes, a pessoa acha que o rendimento aquele rendimento vale qualquer preço. O preço não importa. Às vezes eu recebo essa pergunta, Ricardo, o preço importa? Eu falo, não. Ele é a coisa mais importante, não é que ele importa. Ele deveria ser o teu norte na alocação. É o preço. A renda é consequência. Se você pode pegar um AAA, Office AAA na Faria Lima, maravilhoso. Nunca ficou vago. Né? Quando muito teve 5% de vacância ali, foi rapidamente enxugado. Você pagou caro, você vai se decepcionar. Seu rendimento vai ser michuruca, o ganho de capital não virá. Tá? Em compensação, você pegar um prédio B, né, ali em Itaim, comprou bem, você vai ter um rendimento legal, vai se valorizar ao longo do tempo. Tá vendo? Num ativo pior, eu consegui mais retorno. Por quê? Porque eu comprei bem. Comprar no preço certo é mais importante do que ficar olhando, esse cara rende 1% ao mês, esse rende 1,10% ao mês. É comprar no preço certo. Preço sobre valor patrimonial. Tem uma regra, tipo, até quanto preço sobre valor patrimonial eu posso comprar um fundo imobiliário, é uma boa oportunidade, ou putz, é um bom fundo, tá ali na classe que o Ricardo gosta, analisei lá e tal, mas o preço sobre valor patrimonial dele tá em 1,06, 1,07, já era, desconsidero? Tem algum patamar vamos lá. Assim? Para fundo de papel, né, FOF, fundo de papel especificamente, vamos lá, regra de bolso que eu uso. PVP passou de 1,10, usa amarela. Porque o PVP de fundo de papel, se bem calculado, e aí a gente já vai entrar nesse ponto, a nota vale 100. Você pagou PVP 110, você está pagando 110 na nota de 100. Tá?
Então, primeiro ponto. Aí você tem que entender qual é a trajetória daquele PVP. Por isso que como ele é calculado. Se ele é calculado em... tô procurando qual é o valor justo desse fluxo de caixa. Tô fazendo um fluxo de caixa descontado, ou então eu tô fazendo um spread pro título público federal. Grosso modo, gente, ó, comprei um CRI. Imagina um fundo que tem um CRI só. Comprei um CRI. Quando eu comprei esse CRI, tava IPCA mais 9. E o título público federal referência tava IPCA mais 6,5. Então, spread, 2,5 pontos, né? Agora, o título público federal tá IPCA mais 5. Para eu manter o spread em 2,5, eu tenho que precificar esse CRI a IPCA mais 7,5, não mais 9, IPCA mais 7,5. Eu não reduzi a taxa, o valor presente dele sobe, o VP sobe. Tá? Eu faço fluxo de caixa cancelado, mesma coisa, diminuiu a taxa, o VP sobe. Agora, se eu carreguei na curva, cuidado. O VP tá na curva, ficou, vai. É o mais bem precificado possível, Vai. né? O ponto dele ficar na curva eu tô partindo do pressuposto que se o gestor for vender aquele ativo hoje, ele vai vender naquele preço? As condições do devedor hoje refletem aquela taxa? Tem fundo de CRI na indústria que o VP tá marcado na curva. Caraca. Então você olha, tá com deságio na lua. Na lua o deságio. É verdadeiro esse deságio? Não. Você tem que se perguntar se os investidores são burros ou... O VP virou a bússola na beira do Monte Fuji. Para que serve uma bússola na beira do Monte Fuji? Para nada. Por conta das questões de magnetismo ali, a bússola fica perdida. Também se A for beira andar do pra Monte algum Fuji. lado, você vai cair. Né? Não, se tiver embaixo, não precisa nem estar lá em cima, pode estar embaixo mesmo, mas ela já não serve para mais nada. Tá? Tem VP de fundo de papel que virou bússola no Monte Fuji, não serve para nada. Tá? E precisa entender essa dinâmica. Para FOF, você precisa entender o que está dentro da carteira. Porque hoje a gente já falou aqui do duplo desconto. Então eu estou comprando com 2 vezes desconto. Está com deságio e o que está lá dentro está com deságio. Eu posso estar comprando com deságio, mas o que está lá dentro está muito bem precificado. Então eu ainda estou conseguindo comprar com desconto aquela carteira. O ponto é o que aconteceu no final de 19 com os FOFs. Eles tinham ágio e os fundos de tijolo negociando com ágio. Puta, parabéns, você estava comprando duplo ágio. Você comprar um FOF com preço sobre VP acima de 1, vamos lá, né? Você já tá pagando mais caro por aquela cesta do que se você fosse lá e comprasse aqueles ativos. Mas eu não consigo comprar todos, é verdade. Aí tudo bem, você não consegue comprar todos, tá? Tem coisa ali que é para investidor qualificado, etc, etc. Beleza. Mas o teu prêmio para reduzir esse risco não pode ser tão grande. Seu prêmio compensa? Você precisa daquele negócio que tá lá dentro nesse momento da carteira? Então é esse trade-off que você tem que responder. Para fundo de tijolo, cuidado com o PVP. Por quê? Porque ele é o laudo. Quais são as premissas desse laudo? Aí você teria que conhecer no detalhe cada um dos laudos de cada um dos imóveis, né? Alguns gestores abrem, outros gestores não abrem, né? Mas dá para você, como eu conheço essas avaliadoras, né? Eu me relacionei, já vi não sei quantos laudos de avaliação da minha vida. O fluxo de caixa descontado, eu já sei. Na época que o juro tá mais alto, os caras dão aquela acertada na taxa, subiu, fala, vai cair o juro, esse VP vem para baixo depois. Eu procuro tentar precificar para tijolo, aquela cota está indicando que este portfólio está negociando a quantos reais por metro quadrado. Porque aí eu venho para o meu mundo de tijolo. Perfeito. Aí fala, reais por metro quadrado, beleza. Agora vamos dar uma olhada nos negócios que estão acontecendo com ativos similares. O que está acontecendo com ativos similares? É fácil a pessoa fazer essa avaliação também ou é um pouquinho mais complicado? Não dá para fazer, porque no relatório você tem todos os detalhes do portfólio, não tem? Então você tem lá o patrimônio dele, você tem qual é a ABL que ele tem. Então você faz uma conta de padeiro aí, você chegou qual é o patrimônio. Aí tem os pequenos ajustes, né? O fundo ele tem uma participação em alguns FIIs. Você tem que ver isso daí. Tem alavancagem. Trata isso daí também. Mas, grosso modo, tem fundo que é limpinho. Só tem tijolo, não tem mais nada. Esse fica facinho de fazer. Dá para você avaliar. E aí, quando você olha esse valor por metro quadrado vis-a-vis os negócios que estão acontecendo, você fala, não é possível. Das duas, uma. Ou esse cara que comprou esse tijolo por metro quadrado é um maluco e rasgou dinheiro, ou então isso daqui tá muito barato. Deixa eu ver quem comprou esse tijolo. Foi um gringo. Um dos maiores de real estate no mundo. Eu acho que ele não é maluco. Eu acho que ele não rasga dinheiro. Então foi uma outra empresa também de grande porte listada em bolsa. Também acho que tem muita gente olhando essa empresa, ninguém falou que ela era maluca naquele deal, não vou ser eu que vou dizer que ela é maluca, né?
Então eu acho que esse preço aqui que está no mercado secundário está errado, né? Parece que ele está barato. Então eu prefiro olhar essa métrica para tijolo. Ó, você tem mais alguma consideração sobre o que a pessoa deve olhar e tudo mais antes de investir em FIIs? Acho que a mensagem importante é você ter disciplina em onde você quer chegar. Então você ter aquele direcional dos ativos que eu quero na minha carteira. São esses os ativos, esses os percentuais. Aprenda a curtir a jornada, porque às vezes a pessoa ela tem isso e ela quer que o aporte dela no mês seguinte já resolva essa situação. Aí tem lá 15 fundos na carteira, por exemplo. Aí ela fala, pô, mas não vou conseguir comprar os 15 no próximo mês. E né? Eu adoro fazer corrida de rua, mas eu primeiro engatinhei, depois eu andei, para depois começar, entendeu? Então é uma jornada, tá? Você vai aprendendo, né? Você vai construindo. Mas é importante você saber que você quer os 15, para você ir direcionando seus aportes para saber onde você quer chegar. Disciplina de preço, eu citei aqui, comprar no preço correto é muito importante. Então tá, beleza, ó, esse fundo eu vou comprar até esse patamar de preço. Se passou é para vender? Não. Só se ele perdeu o fundamento, mudou a história, você só para de comprar. Ah, mas vai descalibrar o percentual. E né, vai flutuar, normal, depois você vai reavaliar, pode ser que você diminua o percentual, enfim. Tá? Então, tenha um plano de investimento. Saiba onde você quer chegar. Porque dessa forma você vai ser um trader. Vai seguir só, operar em cima desse plano. E aí você tira essas angústias de qual é a bola da vez? Devo vender fundo de papel? Devo só ter tijolo? Segue o teu plano de investimento.